O gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou que ele tenha cometido irregularidades para investigar bolsonaristas. O que acontece? O jornal Folha de São Paulo apontou que o gabinete do ministro teria demandado o TSE de forma não oficial. Basília Rodrigues está com a gente para trazer já a repercussão. Esse dia seguinte à publicação dessa reportagem. Tudo bem, Basília? Bom dia. Oi, tudo bem, Carol? Muito bom dia para você, todo mundo que está com a gente aí no nosso novo dia, né? Pois é, começando aqui essa quarta-feira e começando com a repercussão política depois da publicação dessa reportagem do jornal Folha de São Paulo, porque, como trouxemos mais cedo, um grupo de senadores bolsonaristas iniciou agora um movimento para protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O que mais vem de reação por aí, Basília, e quais são as chances desse pedido de fato avançar? Até hoje, Carol, o Senado já acumula mais de 20 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, que é alvo preferencial de bolsonaristas ou de críticos dos atos ali tomados pelo STF. As últimas informações, as últimas notícias sobre os métodos utilizados pelo ministro Moraes nessa troca de informações entre Justiça Eleitoral e Supremo Tribunal Federal servem de munição para a oposição ao Supremo, né? Que, coincidentemente, é também a oposição ao governo federal. Um novo pedido de impeachment, então a gente já está falando de uma pilha com mais de 20 pedidos e mais um vai ser colocado no alto dessa escala de pedidos, vai ser apresentado ao presidente do Senado e também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Como é a tramitação? Esses pedidos vão para a Advocacia do Senado. O primeiro filtro para saber se passa ou não é costurado ali com a presidência do Senado. Ele que faz o anúncio de admissibilidade, né? Se aceita ou não passar aquele pedido que depois pode ser analisado em comissões. Em toda a história aí de relações tumultuadas, muitas vezes, entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, nunca um pedido desse foi aceito. Pelo contrário, tem até de forma emblemática um pedido apresentado em 2021 pelo então ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele, no papel de cidadão, ele não se apresenta como presidente nesse pedido, ele, como cidadão Jair Bolsonaro, pede o impeachment de Alexandre de Moraes. Na ocasião, o presidente do Senado, que também era o Rodrigo Pacheco, ainda era o Rodrigo Pacheco, ou melhor, já era o Rodrigo Pacheco, negou este pedido por falta de justa causa. Outros pedidos, como eu falei para você, são muitos que estão avolumando-se ali. Esses pedidos nem chegaram a ser respondidos pelo presidente Pacheco, seguem nos escaninhos da Advocacia do Senado, dada aí a impossibilidade, tanto jurídica quanto política, de que eles de fato se confirmem em um impeachment de um ministro do STF. Mas tem toda uma construção de bastidor, Carol, para que um caminho, né, este caminho de expulsão, de retirada de um ministro do Supremo, seja pavimentado. Essa construção no bastidor ganha, né, mais fôlego, mais munição depois dessa repercussão a partir da reportagem da Folha de São Paulo, porque hoje, pela regra, né, dos impeachments contra ministros do STF, o presidente da casa não tem um prazo para decidir. Então, nesse caso específico, eu chamei de emblemático, o Pacheco respondeu ao Bolsonaro, mas os outros casos nem resposta teve, porque não tem na prática um prazo para que o comando do Senado venha a dizer se aceita ou não o pedido de impeachment contra ministro do STF. Alguns senadores têm sugerido que um prazo de pelo menos 30 dias seja aplicado. Então, na prática, o que pode acontecer? Se houver mais elementos, a oposição pode fortalecer esse discurso para pelo menos conseguir mexer nas regras, na lei de impeachment de ministro do Supremo, que é a avaliação feita pelo Senado. Se concretamente eles vão conseguir sacar fora um ministro,
Hoje não há este ambiente, mas é claro, é algo que está sendo pavimentado, construído, superdimensionado até por alguns críticos do STF para que finalmente eles consigam. Na formação de hoje do Senado, veja que você tem uma maioria conservadora, uma bancada forte de ex-ministros do ex-governo de Jair Bolsonaro que viraram senadores e nem mesmo assim eles conseguiram o impeachment de um ministro da Suprema Corte. Para 2026, eles acreditam que terão uma outra configuração de ainda mais força para conseguir obter este trunfo. Carol? Basília Rodrigues já trazendo para a gente repercussão política lá em Brasília. Vai estar de olho, daqui a pouquinho volta para conversar com a gente. Até já, Basília.